Você já parou para pensar por que a didática é tão importante no aprendizado da pintura em madeira? Desde muito cedo eu percebi que eu só conseguia aprender alguma coisa se eu entendesse o porquê daquilo. Eu só conseguia assimilar alguma informação se essa informação tivesse uma lógica por trás dela. Se eu ia aprender, por exemplo, a patinar, eu precisava entender o porquê que eu tinha que fazer tal movimento de tal maneira. E por que, por exemplo, eu não poderia fazer esse mesmo movimento de um outro jeito. Eu precisava de cada explicação por trás de cada movimento. Porque sabendo de cada um, eu ia me sentir mais segura para realizá-lo, mais confiante, porque aí não seria um mero acaso se eu acertasse aquele movimento. Eu ia saber exatamente o porquê que eu acertei, ou o porquê que eu errei, onde estava o erro, e assim eu ia poder tranquilamente treinar aquilo que estivesse mais debilitado. Então, saber o porquê das coisas vai direto no ponto-chave, né? Vai no ponto de atenção daquilo. Se você não sabe quais são, se você não identifica, simplesmente você não vai conseguir melhorar esses pontos. E eu fui percebendo que aprender coisas era mais ou menos como uma receita de bolo. Você pode até ousar, trocar o ingrediente, começar a receita ao contrário, mas é muito provável que o seu bolo desande, né? Não dê certo, ou então não cresça. Porque alguém, em algum momento, testou várias formas de fazer aquilo antes. Justamente para entender a ordem correta, a quantidade de ingrediente correta, a maneira correta de bater aquela massa, né? O tempo necessário de cozimento. A informação daquela receita foi construída em cima de muitos erros e acertos. E foi exatamente esse processo todo que pôde construir um resultado de sucesso ao final dele. Aí você aprende a receita, faz, refaz, domina a forma de fazer e aí no futuro você consegue criar inovações em cima dela. Né? Você consegue dar o seu toque pessoal, mudar alguns ingredientes e ter resultados tão perfeitos quanto. Mas primeiro você precisa se apegar na receita original, de forma a construir a primeira consciência a respeito de todos os processos e de todos os ingredientes que são necessários para aquele bolo sair de acordo com o esperado. Então, eu entendi isso, que muito antes do resultado de alguma coisa, existe uma construção com lógica e coerência do porquê que aquilo precisa ser feito de tal maneira para se chegar em um resultado esperado, né? Do porquê aprender alguma coisa precisa de uma explicação didática. É para que você possa entender toda a receita que gera o resultado. Pois bem, e assim foi, né? Sempre buscando o porquê das coisas, que eu aprendi tudo na minha vida. E quando esse porquê não me é informado, quando eu não tenho acesso a esse conhecimento, facilmente eu esqueço do que eu aprendi. Então, quando eu comecei a aprender a pintar, isso não foi diferente, né? Eu também queria entender todos os porquês que tinham por trás de todas as técnicas. Então, quando eu precisava fazer uma sombra em uma peça, uma mais escura que a anterior, por exemplo, eu queria saber o porquê daquilo, né? O porquê eram duas sombras e não apenas uma. O porquê que precisava ser mais estreita que a sombra anterior. O porquê que era atrás e não na frente. Por que tinha que necessariamente ser aquela cor? Né? Vários porquês surgiam a cada pincelada que eu dava. Não adianta simplesmente a professora falar, faz aqui agora uma sombra mais escura. Se eu não entendesse a lógica por trás daquilo, eu até faria, mas eu jamais conseguiria, num outro momento sozinha, né, fazendo as minhas próprias peças, saber onde colocar uma sombra como aquela. Concorda? E a evolução da pintura tem a ver com isso. Você pode escolher como você quer aprender. Você quer aprender apenas replicando a informação alheia? Né? Apenas sendo uma réplica do seu professor? Sem conseguir depois utilizar todo aquele aprendizado, aquele conhecimento em peças próprias?
Ou você quer entender a lógica e a função de cada pincelada? Quer aprender a sequência correta da técnica, o porquê antes de tal coisa necessariamente vem outra coisa e não o contrário? Né? Você quer entender quais os conceitos foram pensados, errados e testados antes de você, até que a informação final já lapidada chegou até você? Não tem problema nenhum, tá? Se você quiser apenas ser uma replicadora. Mas eu, como artista, eu te aconselho de verdade a ser uma desbravadora, né? Uma artista do poder, como eu chamo as minhas alunas do método Arte Poder. No meu método, as alunas aprendem informações todas já testadas e validadas por mim durante 18 anos de pintura e que agora eu posso ensiná-las com uma didática totalmente rica em instruções, né, que vai fazer com que elas criem independência e segurança na hora de pintar, tanto enquanto elas assistem às aulas, como depois, quando elas forem pintar sozinhas. Porque antes mesmo do resultado final, elas conseguem entender como e por que cada técnica funciona. Cada pincelada precisa ser de tal maneira, como até a força da mão interfere na aplicação da técnica. E eu faço questão de diferenciar o meu método dos demais que estão existentes aí no mercado, justamente aplicando didática aprofundada na construção da capacitação artística das minhas alunas. Eu quero que elas tenham a mesma curiosidade que eu, que elas não acreditem que aprender o conceito de cada coisa por trás da pintura é perda de tempo. Eu quero construir artistas completas, que sejam seguras, que sejam instruídas, que saibam andar com as próprias pernas depois de passar pelo meu ensinamento. E assim eu tenho feito em todos os meus cursos online e também nos meus cursos presenciais, né, ao longo desses anos todos. Porque eu sempre fiz dos meus cursos métodos de especialização em pintura. E não mais um curso só de técnicas e de resultados rápidos e replicados. Obviamente, há quem não se interesse por esse tipo de pintura, onde a explicação didática é a base estrutural de cada pincelada, onde há muita teoria em cada cor aplicada, em cada sombra feita, em cada detalhe da peça. E está tudo bem. As pessoas podem e devem fazer escolhas na vida e escolher o método de aprendizado que coincida mais com a sua própria conveniência. E eu, de verdade, sempre preferi alunas comprometidas com o processo todo, né? Desde a base até o final. Eu sempre quis alunas curiosas e dispostas a aprender a receita inteira, né? Aprender o todo, a aprender o caminho do ponto de partida até o objetivo da peça pronta. Até porque é nesse caminho que a construção do aprendizado acontece. Eu, inclusive, ensino lá no meu método sobre o que eu chamo de destino inoperante, que é você estar tão preocupada com o destino que você nem sabe como você chegou nele, né? Você não prestou a atenção devida no caminho. É como um caminho numa viagem, por exemplo. Se você não prestar atenção na estrada, em que ruas você entrou, como que você chegou naquele local, você nunca vai conseguir replicar aquele caminho. Ou falar para alguém como esse alguém chega lá também. E o aprendizado da pintura e de qualquer coisa é igual, né? Só consegue replicar, ensinar e passar a informação adiante quem tem a informação assimilada, quem prestou atenção nos detalhes da construção daquela peça, quem deu valor às informações que foram dadas no trajeto. E eu posso dar exemplos muito concretos disso. Por exemplo, se eu aprender sobre a incidência de luz em objetos redondos, facilmente eu consigo transpor esse conceito para o que for redondo igual. Se eu quiser hoje pintar uma abóbora, conhecendo todo o conceito da esfera, o porquê as cores, as luzes, os volumes e as sombras se comportam de tal maneira, eu consigo, de forma segura e assertiva, pintar outro desenho redondo semelhante, como por exemplo uma maçã ou um guiso.
Então, percebe que a informação didática abre possibilidades de transposição de técnica? Você aprende em uma peça, você assimila o porquê daquilo, qual o conceito por trás, e aí, em outra ocasião, você é capaz de aplicar esse mesmo conceito numa peça sua. Agora imagina se você não conhecesse esse conceito da esfera, né, do exemplo que eu acabei de dar. Você vai pintar talvez a abóbora do jeito que você acredita que é, ou copiando da professora. Mas pode ser que ao se deparar com a maçã, você simplesmente não entenda como aplicar a luz. Ou não saiba que essa luz poderia ser exatamente no mesmo lugar, ou ainda não vai entender que se existir uma fonte de luz vinda do lado oposto, a luz então será contrária da abóbora. Percebe a importância da didática? Lógico que se você quer mesmo ser um artista de verdade, com aprendizado aprofundado, com capacidades de ter uma independência de estilos depois, como eu disse, né, não há problemas algum em ser apenas uma replicadora. Mas, principalmente se você faz a pintura por trabalho, eu não acredito que seu trabalho 100% réplica tende a ter valor percebido no mercado como ele deveria. Eu acredito ainda que se você dá aulas, em algum momento você vai passar por uma saia justa de uma aluna como eu, né? Que vai te perguntar o porquê daquilo e você simplesmente não vai saber suprir a necessidade dela e sanar a dúvida que ela tem. E se você faz por hobby, precisa também da explicação técnica, porque é ela que vai te dar um aprofundamento tão grande de conhecimento, de informações, ao ponto de um dia você poder sentar para pintar e poder relaxar, né, desprendida da necessidade de tutorial dos outros. Você vai poder curtir a sua independência criativa sem precisar seguir necessariamente tutoriais. E caso você decida segui-los, você vai ter a segurança de saber o que você está fazendo. Autoconfiança ajuda demais nos processos do aprendizado da pintura. E essa é uma consequência que eu sempre trago para as minhas alunas. Né? Hoje, inclusive, no método Arte Poder, sempre eu comento que lá tem também, junto à pintura, uma parte de aprendizado e resoluções de comportamento emocional. Até mesmo nos exercícios de autoconhecimento tem didática. A aluna precisa entender o porquê que aquele exercício é importante para o desenvolvimento e estruturação emocional dela. Porque tendo esse entendimento, ela consegue perceber a mudança de padrão do seu próprio comportamento que vai beneficiá-la quando ela chegar lá no curso, na parte da pintura. Ela entende como que toda aquela explicação sobre os porquês relacionados ao emocional dela formaram a base para que o aproveitamento da pintura seja extremamente eficiente e gere os resultados que ela busca. Ou seja, saber o conceito, procurar conhecer a didática de tudo que você aprende é o que vai te diferenciar de ser uma artista mediana de uma artista com excelência em resultados, né? Que seja referência na sua área ou que consiga, enquanto terapia, aproveitar todos os benefícios que o artesanato é capaz de proporcionar. E tudo isso só é possível com essa clareza de informações, né? Com informações sequenciadas de aprendizado e didática direcionada, que te traga conhecimento suficiente para te tirar da zona de conforto e fazer com que você cresça artisticamente.